Olá, bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Hoje eu vou falar sobre paixão e amor. Tem que haver um certo rigor na definição do que seja paixão. As pessoas usam a palavra paixão muitas vezes com conotação sexual, quer dizer, a paixão como se fosse um anseio erótico ardente, muito intenso e muito forte. E acho que esse não é um bom jeito de pensar sobre o assunto, principalmente porque nós temos que distinguir sempre claramente palavras eróticas e palavras românticas. A paixão eu penso e uso exclusivamente com vinculação ao romantismo, à questão do amor. Então a paixão, na realidade, é um sentimento amoroso forte e intenso, que surge às vezes com uma intensidade muito forte, que faz o coração palpitar, as pessoas ficarem com muito medo de não ser correspondido e o tempo todo se comunicarem, as pessoas perdem o apetite, ficam num estado muito ansioso, e é um estado vivido como um estado muito agradável, apesar de ser sofrido e intensíssimo. Essa intensidade, esse estado extraordinário, como chamava o Francesco Alberoni, que é um sociólogo milanês que escreveu sobre a paixão, ele justamente define aquilo que, para mim, caracteriza efetivamente a paixão, ou seja, uma mistura de amor de muito boa qualidade, quer dizer, de muita intensidade, muito forte, muita afinidade, muito encaixe, junto com um medo enorme. Então o medo é que dá a palpitação, o coração não bate de amor, o coração bate de medo, o medo é que provoca essa insônia, essas dificuldades todas, porque o indivíduo fica num estado extraordinário devido ao temor de que a ruptura possa acontecer a qualquer momento, um medo também enorme de perder a individualidade, porque a gente fica tão próximo, tão grudado, que parece que vai se diluir e se perder no outro, e esse estado, evidentemente, também vem associado a um terceiro medo, talvez o mais forte de todos, que é o medo da felicidade, como se felicidade fosse uma coisa que atraísse tragédia. As pessoas têm a sensação de que aquilo está bom demais e que, portanto, a qualquer momento parece que uma coisa ruim vai acontecer. Sobre o medo da felicidade, eu já falei várias vezes e ainda vou fazer talvez um desses nossos vídeos só sobre o assunto. O medo da felicidade, o medo de perder a individualidade e o medo de sofrer em caso de ruptura gera um estado de tensão muito grande que define a paixão junto com um encaixe, uma afinidade, um gosto e um prazer na companhia monumental. Isso às vezes vem acompanhado de um erotismo intenso, outras vezes vem até acompanhado de dificuldades eróticas, principalmente no homem. Por isso que é importante separar a paixão, esta que eu estou descrevendo, de qualquer coisa sexual. O sexo é outro assunto que fica e deve ser tratado de uma outra maneira. A paixão evolui de duas maneiras. Uma, evolui quer dizer, ela caminha para um dos dois resultados. Um é para a vitória do medo, ou seja, o medo da felicidade, o medo de perder a individualidade, os medos em geral dominam e o indivíduo então acaba se afastando do objeto amado e sofre muito, uma dor de amor que é terrível, que é uma dor de ruptura, uma dor de morte mesmo, a sensação de estar morrendo na consciência do outro. Essa ruptura é o mais comum, infelizmente. Apesar de toda a dor, as pessoas, a pretexto de motivos secundários, ou porque são casados, ou porque tem algum obstáculo a ser transposto, eles acabam fugindo de medo da intensidade sentimental tão grande. E isso é um obstáculo inesperado, porque ninguém nunca imaginou que o amor de boa qualidade provocasse tanto medo, né? Parecia sempre que o obstáculo era externo, mas o obstáculo é interno, está dentro da cabeça da gente, e esse medo terrível. O outro caminho é quando as pessoas conseguem enfrentar e superar o medo. E aí o sentimento amoroso se consolida e o medo vai indo embora. E aí parece que as pessoas usam essa expressão de que sobrou só o amor, né? Como se esse só fosse pouco. Na realidade, sai a palpitação, sai aquela insônia, sai a perda de apetite, justamente porque a vida volta ao normal, no bom sentido. Quer dizer, o amor volta a predominar sem o medo. Então, aquele aconchego, aquela boa qualidade da relação, ela se sustenta perfeitamente e ela não é o fim do amor, é simplesmente o fim do medo. Então, quando desaparece o medo, desaparece a paixão. E sobra todinho o amor que já existia na paixão, só que excluído o medo. Fica um estado ótimo de companheirismo, de amizade, de intimidade, de compartilhar as mesmas coisas e os mesmos gostos, tudo isso sem crítica, sem julgamento. É um estado maravilhoso, que é uma pena que as pessoas, até hoje, a grande maioria das que se apaixonam,
fujam de medo, porque realmente as que enfrentam e tocam a vida para frente não se arrependem. É um estado maravilhoso de harmonia, de paz e de aconchego, que é o que caracteriza o verdadeiro amor de boa qualidade. Muito bem, essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube, e se você gosta, inscreva-se e acompanhe toda semana, temos novidade por aqui. Até a próxima.